alunos da turma de manutenção automotiva do curso técnico Eletrônica 1, aula 1. Sou o professor José Macena Dantas e nós vamos ministrar essa disciplina ao longo deste período, né? Então, vamos falar sobre as características de funcionamento na ementa, operação e aplicações da engenharia elétrica de diodos, transistores bipolares e transistor de efeito de campo. O nosso plano de aula será física básica do semicondutor, o semicondutor do tipo NP, a junção PN, a polarização do diodo, o conceito de reta de carga, diodos, os tipos e suas características. Antes de entrarmos no assunto, vamos falar sobre a física básica do semicondutor. Então, o assunto fala sobre, a princípio, sobre básica, física básica do semicondutor. Então, é necessário fazer algumas considerações sobre o material que são feitos alguns dos mais importantes componentes eletrônicos, tais como os diodos, os transistores, entre outros. Esse material é conhecido como semicondutor ou quase condutor. Então, os semicondutores. Um átomo é formado por elétrons que giram ao redor do núcleo, tem prótons e nêutrons, como você vê nessa figura. O nome de elétrons, prótons e nêutrons é diferente para cada tipo de elemento químico. Aí tem as camadas, a K, a L, a M, N, O, P, Q. Na parte externa nós temos as órbitas, temos os elétrons. No meio, no centro do núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Aí na figura 1 você vê o modelo atômico de Nichols Bohr. Vamos falar sobre banda de energia, né? Os elétrons da banda de valência são os que têm mais facilidade de sair do átomo. Eles têm uma energia maior por causa da distância ao núcleo ser grande. A força de atração é menor, tem menor energia externa, está mais afastado, né? Então a região entre uma órbita e outra do átomo é denominada de banda proibida, onde não é possível existir elétrons. O tamanho da banda proibida, na última camada de elétrons, define o comportamento elétrico do material. No semicondutor, a quantidade de elétrons da última camada, ela define quantos deles podem se libertar do átomo em função da absorção de energia externa, ou se esse átomo pode se ligar a outros através de ligações covalentes. Nas figuras, tem uma banda de condução e uma banda de valência. Entre um e outro, para um elétron se mover, ele precisa de energia. Então, na figura 2, você vê um elétron livre e a banda de condução e vê a corrente elétrica dos elétrons. Os materiais. Existem os três tipos de materiais: o material isolante, o condutor e o semicondutor. O material isolante ele tem uma banda proibida, grande, exigindo do elétron muita energia para se livrar do átomo. O condutor já possui um elétron que pode passar facilmente da banda de valência para a banda de condução, sem precisar de muita energia. Já o material semicondutor, um elétron precisa dar um salto pequeno. O semicondutor possui características intermediárias em relação aos dois anteriores. Os tipos de materiais, nós vimos, são condutor, isolante e semicondutor. O condutor é qualquer material que sustenta um fluxo de carga quando uma fonte de tensão com amplitude limitada é aplicada através de seus terminais. O isolante é o material que oferece um nível muito baixo de condutividade, sob pressão de uma fonte de tensão aplicada. Já o semicondutor é o material que possui um nível de condutividade entre os extremos de um isolante e um condutor. Na definição dos materiais, nós usamos ali um elemento químico, né? Nos diodos, nós usamos o germânio e também o silício. E hoje em dia já se aplica o arseneto de galho, que é uma combinação. O silício ele tem um número atômico 13. Os semicondutores eles têm intrínseco e extrínsecos. Os intrínsecos, cada átomo compartilha 4 elétrons com vizinhos, de modo de haver 8 elétrons em torno de cada núcleo. Como se vê na figura 4 aí, o compartilhamento dos elétrons. Aí nós temos um átomo de silício e ele compartilha 4 elétrons. Se eu fizer a junção de vários deles, compartilhando, cada um vai fornecer 4 elétrons vizinhos. Então ele forma
8 elétrons em torno de cada núcleo. Assim, o número de elétrons livres é maior que o número de lacunas. Nesse semicondutor, os elétrons livres são portadores majoritários e as lacunas são portadores minoritários. Você vê isso aí na figura 5. É um semicondutor tipo N, quer dizer, tem mais elétrons do que lacunas. Se tem mais elétrons, então os portadores majoritários são os elétrons. E como tem menos lacunas, então portadores minoritários são as lacunas. Se um cristal de silício for dopado com átomos trivalentes, por exemplo, um átomo de alumínio, de boro ou galho, também chamados de impurezas aceitadoras, será produzido um semicondutor do tipo P, positivo, pela falta de um elétron nessa estrutura, né? Por faltar um elétron nessa estrutura, ele é chamado de positivo. Junção PN, dos semicondutores. A união de dois cristais P e N provoca uma recombinação de elétrons e lacunas na região da junção, formando uma barreira de potencial. Na figura 7 você vê isso aí. De um lado, do lado esquerdo, você vê material tipo P positivo e do outro lado negativo. No meio, a força de atração entre um e outro faz com que ocorra uma barreira de potencial. Então tem um nível de tensão, ou seja, de energia elevado. Isso aí tem que ser rompido. Para ser rompido, eu tenho que polarizar esse diodo, ou o componente eletrônico. Então, na junção PN, cada lado do diodo recebe um nome. O lado P chama-se de anodo e o lado N chama-se de catodo. Na figura 8, as imagens e o símbolo do diodo. Você vê aí o A de anodo e o K de catodo. E a junção PN ao meio, o positivo com o negativo. Na polarização direta da junção, quando você vai polarizar um diodo, ele consiste em colocarmos o terminal positivo da bateria no elemento P da junção PN e o terminal negativo da bateria ao lado N. E aí, quando você joga uma tensão, os elétrons vão circular nesse circuito. Já começa a polarizar o diodo. Aí tem a representação na figura 11 da curva característica de um diodo, na polarização direta. Verifique que a corrente está circulando da esquerda para a direita. Isso dali, em cima do diodo, ele vai ter uma tensão, porque ele está polarizado. Na curva ali, tem uma tensão de joelho. Em 0,2 volts para um diodo de germânio, em 0,7 volts para um diodo de silício, ou 1,2 volts para o de arsenete de galho, é a tensão de joelho que ele começa a conduzir. Ele tem que romper aquela barreira de potencial através dessa tensão de 0,2 ou 0,6 ou 7 ou 1,2 volts. A curva característica do diodo também na polarização inversa. Então ele vai trabalhar em outra região e ele lá tem uma tensão de ruptura, né? Se você inverter a polaridade, ele não vai deixar passar corrente elétrica. Então, o diodo polarizado inversamente, ele mostra que a corrente dele é zero. No gráfico ali, corrente, tensão. A tensão dele é negativa, mas a corrente é zero. A curva característica do diodo de um gráfico completo. Do lado dessa figura esquerda, você tem a tensão de ruptura. E do lado direito, você tem a tensão de joelho. Ou seja, o diodo só começa a conduzir nessa figura a partir daquela tensão de joelho. Se ele for invertido, a tensão de ruptura lá vai ficar com a alimentação total em cima dele, a energia total, e a corrente nele é zero. Então, não vai circular elétrons quando o diodo estiver invertido, só na polarização direta, que é do lado direito do gráfico. Então, o gráfico ele funciona do lado esquerdo e do lado direito, só que o nível de tensão dele é quem determina lá se ele está conduzindo diretamente ou inversamente. Se houver corrente circulando, ele vai conduzir no sentido direto. A reta de carga
Num gráfico do diodo, mede para determinar o valor exato da corrente da tensão sobre o diodo. Você tem aí do lado aí um gráfico IV, que é a tensão no diodo e a corrente nele. Então, se a tensão for zero, a corrente vai ser máxima. E se a corrente for lá zero, a tensão vai ser máxima. Aquela tensão que a gente chama de tensão de corte, porque houve um corte da corrente, não tem corrente circulando. Então a alimentação vai ficar máxima. E quando a tensão for tendendo para zero ou zero, então nós vamos ter uma saturação. Então o diodo vai saturar. Para ele operar nessa faixa, ele é necessário ter um comportamento para operar, para que ele possa ser usado em algum equipamento. Então, por exemplo, o ponto Q na figura 14, ele mostra lá, ali é um ponto de operação, ou seja, é um ponto de equilíbrio, que ele trabalha com segurança e sem ter problema de romper ou de deixar de funcionar, porque ele está em segurança. Então, o fabricante ele é obrigado a dizer a faixa de operação ou característica do diodo. Aproximações do diodo. A primeira aproximação é considerando o diodo igual, o ideal, tensão zero. Então, se você ver esse gráfico aí da figura 15, a tensão ela está zero, todo o tempo. Quando ela vem para o centro, você vê que a corrente ela é máxima. Ou seja, tem um sentido lá, direto e inverso. No sentido direto, passa corrente. No sentido inverso, não passa corrente e a tensão ela é a máxima possível. Na segunda aproximação, é aquela que tem a tensão de joelho. Então, é a parte real do diodo. Então, passa a tensão. Se você usar um diodo de silício, que é o nosso caso que estamos vendo na figura 16, ela vai ficar como uma chave e uma fonte. Então, ou ela está aberta ou está fechada. Mas ele, como tem uma tensão de start, né, a tensão começa a subir através da tensão de joelho para poder a corrente passar. É o rompimento daquela barreira de potencial que nós falamos anteriormente. Na terceira aproximação, o diodo ele tem uma pequena resistência, que a gente chama de resistência dinâmica, né, uma resistência básica lá que ele fica para ser rompido também. Então ele tem que ser rompida aquela barreira e depois a tensão ela vai sendo aumentada. E ali no sentido direto, o diodo funciona como uma chave e no inverso, no reverso, ele abre, né? Então a chave abre. Aqui nós temos o diodo para fazer um teste no multímetro digital, né? Você vai colocar a chave seletora na posição com o símbolo do diodo. Todo multímetro tem isso aí, o símbolo do diodo lá, para poder fazer a medição do componente nos dois sentidos. Então, no sentido, o visor deve indicar um valor de resistência e no outro vai ficar apenas o número 1. Então, aí tem um exemplo que nós vamos passar agora. Então, você está vendo aí um teste com multímetro digital. Deu um valor lá, ele apresentou aquele valor. Quando ele está num sentido, quando ele está bom, está funcionando. E quando ele está em curto, ele aparece tudo zero. E quando ele está aberto, ele aparece o número 1. Isso aí você vai fazer pegando as extremidades, ou as pontas de prova do multímetro digital e colocando os terminais, né, em cada ponta do diodo, em cada terminal do diodo. O que é um diodo? Nós falamos agora de semicondutor, vamos falar o que é um diodo. O diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido. Como se vê na figura, está o anodo e o cátodo. Então aquela seta ali está indicando o sentido convencional de onde os elétrons devem percorrer. Então ele vai percorrer nessa figura da esquerda para a direita. Aqui nós temos vários tipos de diodos e a simbologia dele. Tem o LED, né? Tem o LED SMD e tem outros componentes eletrônicos aí, como o diodo Zener.
Aqui, para lembrar, temos um exercício de fixação. Ele faz uma pergunta: qual é a tensão e a corrente no resistor? Olha bem, se o diodo é ideal, então não tem tensão sobre ele. Então a corrente passa completamente circulando pelo diodo. E aí você vai usar a lei de Ohm, que você aprendeu na disciplina de eletricidade, que é resistor vezes corrente, você tem a tensão aplicada sobre a fonte. Então, toda a tensão que está sendo alimentada ali de 12 volts, ela vai passar diretamente para o resistor. Você vai dividir o valor da tensão pelo valor da resistência e vai ter a corrente elétrica que circula no diodo. No caso é tensão zero, porque ele é ideal, e corrente é a máxima possível, 12 dividido por 100, que dá 0,1 ampere. Muito obrigado, tenham bons estudos, né? E que Deus abençoe a todos.